Olá pessoal, boa noite. Infelizmente não deu para terminar a live como eu gostaria, como eu queria, travou tudo. Foi uma live muito acidentada. Eu gosto muito de falar sobre os Nephilims, é um assunto que realmente atrai muito a minha atenção. E eu queria, nos minutos finais da live, fazer alguns comentários, tecer alguns comentários sobre o Monte Hermon, que eu creio tratar-se de um portal que os anjos caídos utilizaram ou abriram quando eles fizeram aquele pacto no monte, para que então começassem a copular com as filhas dos homens. E eu tenho aqui algumas anotações feitas, parte eu cheguei até a comentar na live, que diz assim que no passado o meridiano zero estava em Paris. O Monte Hermon está no grau 32 do meridiano zero. E o topo do monte indica ao norte 33,33 a latitude e ao leste 33,33 também a longitude. E antigamente o meridiano de Paris, conforme eu notei aqui, era considerado a linha do diabo. Vejam que a França, principalmente depois da queda da Bastilha, começando com a noite de São Bartolomeu em 1515, onde os huguenotes foram covardemente assassinados, sacrificados. Depois a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, que foi uma revolução promovida pela maçonaria, pelos jacobinos. Não era à toa que o meridiano zero estava em Paris e essa linha, a suposta linha do meridiano zero, era considerada como a linha do diabo. Outra coisa que eu cheguei a comentar brevemente, que em Mateus 16, quando o Messias perguntou aos seus discípulos quem as pessoas pensavam que ele era. Então, uns dizem que tu és um dos profetas, ou Elias reencarnado, etc. E ele perguntou então a Pedro, e você, o que você diz? Tu és o Filho de Deus. Então o Messias lhe contestou dizendo, muito bem, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Esse episódio se deu justamente às portas, ou a entrada perto da caverna do conhecido ou mitológico Deus Pan, que também é apelidada de Portas do Inferno ou Portas do Hades. Não somente um lugar, mas uma entidade. E esse episódio ocorreu perto da caverna do Deus Pan, diante do altar aos pés do Monte Hermon. Aquele lugar ali era usado para adoração a deuses pagãos, a sacrifícios, e que tornou-se, vamos colocar assim, famoso quando os sentinelas, no início de tudo, né, antes do dilúvio, 200 sentinelas, tendo como semiasa o cabeça de todos, fizeram pacto então para manchar a linha genealógica e também contaminar o sangue do qual viria ao mundo o Messias. E Hermon significa fazer um juramento amaldiçoado ou maldição. Bom, eu ainda certamente vou pesquisar muito mais sobre o Monte Hermon. É um tema muito interessante. Antes, porém, eu quero tocar esse vídeo aqui para vocês, que era o vídeo que eu queria incluir na live, mas que infelizmente não deu.
texto que diz as 10 gerações, a queda dos anjos, a depravação da humanidade que começou a manifestar-se no tempo de Enos, havia se multiplicado enormemente no tempo de seu neto Jared, devido à queda dos anjos. Quando viram as belas e atraentes filhas dos homens, os anjos cobiçaram-nas e disseram: tomaremos esposas apenas dentre as filhas dos homens e geraremos filhos com elas. Descrição do monte, né, coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol de verão. Partes da encosta sul do Monte Hermon fundem-se às colinas de Golã. A área foi capturada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Foi novamente capturada pela Síria em 6 de outubro de 1973, no primeiro dia da Guerra do Yom Kippur, após a primeira batalha do Monte Hermon. Israel recuperou tanto o setor que controlava anteriormente, como os setores sírios em 21 de outubro, durante a terceira batalha do Monte Hermon. Aí está uma pergunta interessante. Os anjos caídos que guiam e ensinam as tecnologias para a humanidade, porque a pergunta anterior é: o que há de tão valioso nesse monte? Eu também creio que os 200 anjos caídos, os originais, não os filhos foram destruídos pelo dilúvio. Mas os 200 anjos caídos que não foram destruídos, estão aprisionados, eu creio que os mesmos se encontram na Antártica. Agora, vocês lembram que um domingo, eu nunca vou esquecer isso porque foi muito marcante, eu fiz 3 hangouts traduzindo o hangout do Steve Ben-Nun, juntamente com a esposa dele, Yana Ben-Nun, onde ele disse, já que ele fez parte da comunidade de inteligência, que ele tem informações críveis de que empresas de tecnologia e também o governo de Israel estão consultando-se com entidades com QI. Agora, já a última vez que eu ouvi falar sobre o tema, entidades com QI acima de 9.000 e que são demônios. Ou seja, até que ponto toda essa tecnologia que está transformando-se num culto, e temos aí o desenvolvimento da inteligência artificial, que vai ajudar e muito na implantação da nova ordem mundial, até que ponto essa tecnologia realmente é benéfica para todos nós? E essa pergunta me fez lembrar o seguinte, que o Monte Hermon, por ser um portal, e, pasmem, a ONU tem um posto de observação nesse monte, então certamente tem algo de muito estranho. Não ficaria surpreso de saber de atuação maligna de demônios naquele lugar, já que é um portal que foi aberto. Então, de repente, são especulações, o governo de Israel está tendo contato com essas entidades e adquirindo sabedoria, e certamente em troca sabe-se lá o que estão prometendo. E aí diz: 200 anjos desceram ao cume do Monte Hermon
que deve seu nome a esta precisa ocasião, pois os anjos haviam jurado cumprir seu propósito sob pena de herém, anátema. Sob a liderança de 20 capitães, eles se macularam com as filhas dos homens, as quais, ou seja, as filhas, esses anjos ensinaram feitiços, encantos, o modo correto de se cortar raízes e a eficácia das plantas. O resultado desses casamentos mistos foi uma aça de gigantes de 3.000 varas de altura. Aqui já utilizo uma medida diferente. Não sei se é o livro de Enoque. O livro de Enoque que eu tenho fala de 50 côvados ou codos, acho que 50 codos, os quais consumiram os recursos dos homens, quando todas as reservas haviam se esgotado, e vendo que não podiam obter mais nada deles, os gigantes voltaram-se contra os homens e devoraram muitos deles, e o restante dos homens começou a transgredir contra as aves. Foram de carne em carne, cometeram vampirismo, canibalismo e por aí vai. Vá e diga aos sentinelas do céu que o mandaram para interceder por eles. Na verdade, eram vocês que deveriam pedir em favor dos homens, não homens em favor de vocês. O que levou vocês a renegarem os céus elevados, santos e eternos, e poluir-se com as filhas dos homens, tomando-as como esposas, fazendo como as raças da terra e gerando gigantes? Os gigantes gerados pela união dos seres de carne e seres espirituais serão chamados na terra de espíritos malignos, e a terra será a habitação deles. Espíritos malignos procederão de seus corpos, pois foram criados do alto, e os santos sentinelas são seu princípio e sua origem. Serão espíritos malignos sobre a terra, e de espíritos malignos serão chamados. E aí está que o Monte Hermon está no paralelo 33, tanto ao norte quanto ao leste. E 33 é o número usado, vocês sabem por quem. Olha aí, Hermon aqui, ó. Bom, se bem que para a época então era tecnologia, como cortar raízes, a vaidade, o fazer a sobrancelha, a utilização de espelhos e também a fabricação de armas, sim, para a época foi uma tecnologia. E aí está, a ONU tem a sua maior base permanente justamente no topo. É muito interessante isso. Aí está a base da ONU. Aí uma foto bem legal de frente. Deixa eu baixar, vou baixar um pouquinho aqui o volume. Tá alto, uma foto bem de frente da base da ONU lá no topo desse monte. Figura representando a transfiguração, com essas auréolas aqui, isso daqui é católico, né? Bom, então era isso que eu queria mostrar na live, infelizmente não deu. Esse software eCam Live, que é novo, é muito legal, mas tem aquele barulhinho, né? Parece da Rádio Relógio Brasil,
e travou tudo. E era isso que eu queria mostrar a vocês, tá bom? Beijão no coração de todos. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.